Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo. É isso aí. Hoje um podcast com Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho, um grande amigo aí das antigas. Considero ele como um irmão, né? Até de nome, né? Porque o meu sobrenome é Souza Carvalho. E o Ricardo também é Souza Carvalho, olha só. E a todos que estão entrando aí no podcast, fala da loja Palácio Musical aqui em Campinas. Se você for comprar um instrumento, é uma loja bacana mesmo, que tem um atendimento muito top, né? O pessoal de lá, as meninas, gente boa demais, a Joyce, né? E tem outras que atende, e tem uma pessoa também lá que atende. É uma loja sensacional, que sempre tem, atende você com muito carinho ali, né? Para comprar instrumentos musicais na região de Campinas. Ricardo Carvalho já está aí, ó. Ricardo Carvalho, grande amigo meu, né? Faz tempo que a gente é amigo, né? A gente não se conheceu pessoalmente, mas pelas redes sociais, há muito tempo que a gente se acompanha, né? E o Ricardo, eu admiro muito ele. Grande músico, grande ser humano, né? Que é o mais importante. Daqui a pouco já vou convidar o Ricardo para entrar. Antes, eu vou falar só dos outros podcasts que vai ter, logo em seguida. Nós temos agenda até junho. Olha só que legal, tem agenda até junho. Só não tem agenda em julho. A partir de julho, começar a fazer agenda também. Quem quiser participar do podcast e for músico, me chama no PV aí que a gente conversa, tá bom? Os próximos podcasts, olha só. Vai ser hoje é Ricardo Carvalho, né? Wagner Silva, o próximo, semana que vem, grande músico do Fusion. Miguel Mega, grande guitarrista, professor. Felipe Fidelis, baixista. Michel Leme, grande músico. Mauro Hector também, grande guitarrista. Moser Mello, mestre dos mestres, vai fazer também. Djalma Lima, guitarrista do jazz. Fernando Baeta, também grande músico de Campinas. Renan Augusto, também um sensacional músico. Alexandre Bastos, que escreveu para as revistas Guitar Play, Cover Guitarra. Pedro Henrique, mestre dos timbres. Vitor Soares, que estava morando lá fora do país, está voltando para o Brasil. Rodrigo Israel, grande violoncelo, né? Toca violoncelo. Li Benavente Pérez, vocalista, grande vocalista. E também artistas, né? Artista, compositor. E Beatriz também, Vetorazzo, também do canto também, e violino e artista do canto. Agora eu vou chamar o Ricardo aí para participar com a gente. Isso aí. Deixa eu ver aqui. E aí, mestre? Fala, meu amigo Scott, como é que você está, meu amigo? Rapaz, é melhor agora, né? Falando com você. A gente nunca fez uma chamada de vídeo. Primeira vez. Né? Rapaz, faz tempo, hein, que a gente não se fala. É mesmo. Rapaz, eu fico muito feliz de você ter aceitado esse convite. Você sabe que eu admiro você bastante há muito tempo, né? Seu trabalho. E a gente é quase irmão no sobrenome, você sabe, né? Meu nome é Souza Carvalho também. É mesmo. Meu nome é Emerson Souza Carvalho, só que eu uso Scott Oak. Né? Aí eu falei para você uma vez, falei, nós somos xará de sobrenome. Mano. Você está em Palmas, Tocantins? Estou em Palmas, moro em Palmas há 20 anos. Aliás, há mais de 20 anos, não sei nem quanto tempo, mas faz tempo. Faz tempo que você está aí já. E você morava na onde? Eu sou do estado do Maranhão, mano. Olha, que legal. Estado do Maranhão. Capital do reggae. Da cidade de Balsas, Maranhão, interior mesmo. Olha, capital do reggae. Capital do reggae, Maranhão. É isso aí. Então, antes que você começar, você mora em Campinas, né? Campinas. Não sei se eu falei, já minha avó morava em Campinas, mano. Ela... Você falou uma vez. Isso, ela morava em Campinas, já faleceu, né? Alguns anos atrás. Mas ela morou muito tempo, mais de 40 anos aí em Campinas. E tu acreditou, eu nunca fui em Campinas. Nunca veio sua avó? Não. Caramba.
Aí, quando você vir pra cá, você passa lá onde ela morava para relembrar, né? É, Você sabe você... o endereço ainda, tudo? Hã? Você tem o endereço dela, tudo? Onde ela morava? Não. Não, mas tem Mas a gente alguns. tem Tem parente, familiar. tem parente aí, tem primo, tem tio que mora aí. Olha que legal. Quando você vir, passa aqui também para tomar um café comigo. Ô, mano, vai ser uma honra, entendeu? Tomar um café e tocar, né? Tocar, assim, eu vou aprender com você, porque Que é é uma isso. grande aula. É mestre. O seu nome já leva já leva o nome de um grande mestre, né? Que é o Scott Hanson. Scott Henderson. É por causa dele mesmo, por causa dele. Então, a pergunta que eu ia fazer para você inicial, né, para começar, a Tamara está assistindo. Você conhece? Tamara Botelho? É minha esposa. Ah, fala para ela que eu mandei um abraço para ela. Pô, legal, ela tá assistindo aí, né? Tá, é. Tá. Então, tá assistindo, então um abraço para você. E eu queria falar para você o seguinte: a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, né? Geralmente esses podcasts não é muito técnico, a gente não fala muito de teoria, nada disso. É mais sobre a vida de músico mesmo. Sobre a sua vida como músico. Quem que tá falando aí? Sua Minha filha? filha, ela viu a câmera ligada aqui, aí ela entrou. Ela Travei. quer entrar também, coloca ela aí também. Então, eu queria perguntar o início seu, como é que foi o seu início com a música? Se teve alguma influência de alguém da família ou de fora? E se você fazia outra coisa antes da música, o que você fazia e o que fez você falar assim, nossa, eu quero viver de música? Você vive de música hoje, né? Sim. O que fez você decidir que queria viver de música, né? Pode contar a sua história lá do início. Legal. Então, Scott, a história é aquela, né? Sempre, que a gente sempre ouve. Parece, assim, parece clichê, mas não é, porque a vida do músico no Brasil sempre vai ser parecida, né, mano? É engraçado, sempre vai ser parecida. Eu sou do interior do Maranhão, como eu já falei, né? Cidade de Balsas, uma cidade muito boa. E o que acontece? Eu sou da igreja, né? Eu nasci dentro da igreja. E eu vi os meninos do grupo de louvor tocando, né? Assembleia de Deus, tal, todo mundo tocando ali, chega na hora, toca, afina o instrumento, aí a irmã canta, o músico puxa, vai procurar o tom, encontra, vai tocando. Eu achava aquilo maravilhoso, assim, porque é como se fosse uma aula. Você ia tocar, ia pro culto e você assistia uma aula dos meninos tocando, porque ninguém sabia o que ia rolar no culto. Mas beleza, até aí eu não tocava nada, mas eu tinha um amigo, que era, inclusive ele era nosso vizinho ali de bairro, que ele era um violonista um violonista muito bom, chamado Jadiel, o nome dele. Inclusive, se tu quiser conversar com ele, cara, ele é um cara sensacional para você. Passa para mim. Vou passar o contato dele. Tá. Ele foi meu primeiro professor, porque ele falava assim, ó, você quer aprender a tocar? Fica perto de mim quando você chegar no culto. Aí eu sentava lá perto dele, ele tocava, eu ficava olhando, e beleza. Aí eu marquei aulas particulares com ele, né? Que era onde ele ia na minha casa, tal. A gente menino, né, cara? Meninão, menino ainda queria era jogar bola. Queria era bater uma pelada. Ele chegava, ele ia me buscar na praça, que eu tava jogando bola, ele ia lá me buscar uma aula de violão. Olha, você podia ser um grande jogador de futebol e ele te atrapalhou, tá vendo? Não é? Não é? Pois é, mas eu vou cobrar dele. Ó, você retirou do meu talento e colocou nessa roupa. Pelo menos se você tivesse jogado na seleção, você estaria mais rico, né? Isso, cara, bom demais. Então, mano, aí a gente começou a estudar 8 meses de violão e eu não gostava, cara, eu não gostava de música. Assim. Ele foi um divisor de águas, assim, porque ele me incentivou mesmo a tocar. Ele falava assim, vamos, cara, vamos lá, vamos levar, entendeu? E eu fui na onda dele. E ele falou assim, ó, se quiser aprender, senta lá perto de mim, que eu vou te passar os acordes, eu vou passar os campos harmônicos na hora ele estava tocando no culto, né? Então, eu fazia aula com ele e ia para a igreja para assistir. Aliás, eu ia para lá para ver ele tocando, para mim aprender mais coisas. E as coisas foram... A neném tá...
Uhum. É bom que ela faz participação especial. Como que é o nome dela? Vai lá, vai lá. Só um momentinho, Scott. Uhum. Como que é o nome dela? Isabela. É participação especial da Isabela. Ela foi já. E Scott, aí, então, cara, então foi aquele começo assim bem inicial, porque naquela época a gente não tinha internet, nem, aliás, o aparelho de celular nem existia assim, era celular, telefone fixo, enfim. O aprendizado disso é que, cara, quando os meninos da banda estavam tocando, que era a única informação que a gente tinha era eles. Só que você ficava vendo eles tocar e sair. Quando terminava o culto, eu pegava a minha bike e saía correndo para casa para mim poder executar aquilo que ficou gravado na minha... Não era nem no meu ouvido, cara. Era na minha visão, porque eu sou mais visual, entendeu? Eu também sou. Né, mano? Eu ia no show do Cats Barnea, na época em São Paulo, né, ao vivo. Aí eu ficava olhando ele tocar aquela música. Até hoje eu lembro. Fui preso na Bahia, fiquei 4. Aí eu ficava vendo a mão dele e falava, nossa, cheguei em casa, eu vou... Mesma coisa, mas pode continuar. Tô entendendo. Então eu chegava em casa e aquela memória visual eu levava para casa e tentava executar. Só que eu tinha o privilégio de ter essa aula com ele, particular, onde eu tirava minhas dúvidas, eu perguntava, como é que é isso, não sei o quê. Aí um certo dia, mas só que era aula de violão, né? Aula de violão, tal. Fiquei 8 meses, quase um ano com ele ali. Só que meu pai tinha um supermercado no centro e eu ficava ajudando meu pai ali, né? Tipo assim, só aquele apoio mais. Deixa eu fechar a porta. Tá bom. Mas aquele apoio ali de menino novo, só para estar perto do pai. Aí, na frente da loja do meu pai, tinha um pessoal que a gente chamava de camelô, né? Que vende aquelas coisas. Camelô. Aí o músico lá, um rapaz, um vendedor da banca, trouxe uma guitarra e falou assim, mano, eu tenho essa guitarra aqui e se você quiser, a gente faz troca nesse seu violão. Eu falei assim, bora, o meu violão era um tonante, né? Aí nós trocamos. Aí passou uns dias, o outro colega veio e falou assim, rapaz, tu tá com essa guitarra aí? O rapaz encontrou... era a guitarra do fulano lá? Mas sim... Ele falou assim, essa guitarra ele encontrou lá no lixo, mano. Os padres, que era frente da igreja católica, os padres jogaram fora a guitarra, ele pegou, deu uma arrumadinha e trocou com você. Eu falei assim, não, mas tá uma maravilha. É a primeira guitarra e tal. Eu fiquei fascinado com a guitarra. Que guitarra que era? Era uma tonante, mano. Da mesma marca do violão. Eu falei, acho que deve ser uma Fender, né? Não, era a tonantezona aquelas que tinha os botãozinhos, 3 botãozinhos assim, que você puxava assim, ó. Tipo... Parece até aquele de acender luz, né? Eu sei o que é. Tomar tipo de rádio, né? De rádio. Isso, naquele modelo, mano. Aí eu peguei a guitarra, mandei o colega meu pintar, ele pintou, ficou boa. Mas era muito alta as cordas, mas foi um pontapé inicial. E eu continuei fazendo aula com esse músico chamado Jadiel, que é um grande violonista maravilhoso. E depois fui fazer aula com outros caras. Mas assim, como a gente era da igreja, a gente não podia, mano, ir ver as bandas que chegavam para tocar. Porque se o nosso líder lá, o pastor da época, soubesse que a gente ia lá, a gente ficava disciplinado. Era muito engraçado, assim, sabe? Ficava 3 meses sentado, era doído. Então a gente evitava fazer isso. O que é que eu fazia, mano? Na minha casa, tinha uns clubes onde recebia as bandas e lá dava para ouvir tudo. Eu ficava até 2 horas da manhã acordado para aquele vento. Tem aquele vento que traz o som? Chegar... Banda de baile? Banda de baile, às vezes banda de fora, que os meninos passavam som. Só que eu ia ver as bandas passando o som. Era boa as bandas, né? Ah, minha amiga, lá na nossa região era mais banda de forró, né? Que ia tocar pra lá. Então... Mas tinha os guitarristas de forró que era muito bom, né? Eu já vi os guitarristas. Cara, era maravilhoso. Os caras iam passar som. Na passagem de som eu ia. Na passagem de som, quando eu podia, eu ia lá olhar. Cara, era muito legal.
eu voltava para casa como se eu tivesse revigorado, sabe? Eu voltava É uma para coisa casa legal, né? e Nossa, tentava estudar, mas cadê o material, mano, para estudar? Não não tinha. tinha. Era tudo na raça e no visual, que você falou. Você viu o Aí, visual e fala, tocava e o ouvido ajudava também. Né? Fala, ah, tá perto, acho que é isso mesmo. Não, não é. desse modelo. Outra coisa interessante é que quem sabia tocar bem, ele não passava. Não Uhum. é totalmente diferente de hoje, mano. Hoje você encontra com alguém que sabe, ele tem o prazer de te ensinar, de passar o conhecimento. Mano, você sabe, naquela época lá não tinha isso não, mano. Há 20 anos atrás, Não, você o cara que sabia fazer, parece Christian, eu já ouvi muitas essas histórias, quando os caras contam essa história, eu vivo a história, porque eu vivi esse momento. Os caras iam ele viu, tocar, né? eles faziam assim, ó. Aí eu falei assim, e aí, como é que é isso aí? Eu falei, não, isso, eu ouvi demais, eu tenho essa frase decorada. O cara escondia, virado de Isso costas. é ouro. E o cara fala assim, não, mano, isso é ouro, vamos marcar umas aulinhas aí. Tá. O cara queria vender a aula, né? Eu vendi a aula dele, não estava errado não, estava certo. E você chegou a conhecer as revistas Guitar Play nessa época ou não? Então, Cover Guitar. aí é onde entra as Guitar Play, mano. Essa história é boa. Eu tenho uma pilha de Guitar Play aqui em casa. Tá dentro das caixas, né? Olha, Eu tenho uma pilha, mano. Eu acho que eu tenho umas 80 Guitar Play guardadas. Guitar Play, Guitar Classic, Guitar Cover. Essas guitar aí. Aí um aham. dia eu tava passando de bike na rua. Aí lá tinha uma banca de revista. Isso aí Aí você eu, tem quando quantos anos, mais ou Hã? menos? Qual era a sua idade, mais ou Eu menos? tinha 17 anos. Uhum. 17 anos. Novinho. Aí eu passei na banca de revista. Quando eu olhei pro lado, tinha um cara com a guitarra na mão. Mano, podia eu ter pego a revista, eu vou te mostrar aqui. Tinha um cara com a guitarra na mão. E eu falei assim, caraca, que bonita aquela imagem ali. Aí você foi lá, vou Eu comprar. falei, quanto é, senhora? Me vendeu a guitarra, só tinha uma também. Levei para casa. E depois, na semana seguinte, eu voltei para buscar outra. Não tinha. Demorou uns 4 meses para chegar outra. Uhum. Aí peguei outra. Aí beleza, aí fiquei com 2 revistas. Até porque a grana era pouca, mano. Não tinha Uhum. dinheiro para comprar a grana. E você já sabia ler tablatura, essas coisas, não? Olha só, mano. Olha só. Tu vai entender a história. Legal. Aí o que acontece? Eu peguei a revista. Quem estava na capa da revista? Steve Vai, mano. Tava lá Nossa. escrito. Steve Vai. Ele tava com uma guitarra a floral dele com aquele pega-mão, assim. Aí o que acontece? É aquela revista que tem a capa branca, que é a primeira Guitar Play que saiu no Brasil, não? É uma que ele tá com a guitarra assim, ela é dourada, a guitarra na capa. Mas não é a primeira, volume 1, não, né? Eu A não, primeira. eu não vou lembrar, mas é uma que ele tá. Que ele era o lançamento daquela música que ele chama assim, não sei o que, I Love You. Ah, Tem uma. ele tava com a guitarra branca? Isso, é branca. Ah, então acho que eu tenho essa aí também. Essa aí, se eu não me engano, é a número 1, pô. 96, não foi? É por aí, cara. Por aí. Acho que é a número 1. É antigona essa revista. Eu tenho Ele, ela até hoje. ele tá com a roupa dourada, né? Isso, essa mesmo. Ah, eu tenho ela também, eu tenho essa revista, mudou minha história também. Eu comecei a praticar aqueles exercícios na época que ele fazia aqui, ó. Era tipo uma abertura que ia abrindo, né? Começava a fechar e ia abrindo. Ele dá Meu uma Deus. aula nessa revista, né? Parece que ele dá uma aula lá. Tá, não, aquela revista, essa Guitar Play, ela foi o divisor, porque eu tinha a guitarrona, Uhum. eu era tonante zona, Uhum. só que não tinha nada para estudar, mano, não tinha nada. Aí, quando eu vi aquela revista, eu comecei a ler a revista, porque não tinha o que fazer, eu tinha que ler a revista. Aí comecei a ler a revista, e fui página por página. Cara, quando chegou naquele monte de número, assim, eu falei, cara, o que é isso? Só que na revista tinha um quadradinho, assim, que tinha a mão do cara fazendo assim, ó. Tan, e um dedo assim. Aí eu falei, ó, deve ser aqui, aqui e assim. Aí você foi tentar. Aí eu comecei a fazer assim, ó. Tum, 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 E não tum, saía nada, né?
Não, que vai virar uma piada esse negócio aqui. E o melhor de tudo é a guitarra era plugada, nada de amplificador, era plugada num 3 e 1 de vinil. Caramba! Aquele toca-fita, toca-fita, toca-disco, Toca fita, toca disco, né? E rádio. Ele tinha uma entrada de P10, aqueles lá. Não, o meu era aquele P1, né? P2. Aí eu pegava, o meu professor, na época, o Jadiel, ele era gambireiro, ele fazia essas emendas tudo. Ele fazia cara, eu fiquei feliz demais. Aí sabe por que eu fiquei mais feliz? Que quando eu botava o som mais alto, ele distorcia. Então aquele som do tio Randy parecia o drive. Entrou o Josué agora. Não sei se é isso que você está falando. JVC Josué. Acho que não é ele, não. É outro, né? Josué. Entrou aí na live. Sim, legal, cara. Pode continuar. Aí, Scott, aí eu comecei. Rapaz, eu fiquei tão feliz com aquele resultado. Depois de meses, repetindo mesmo. Repetindo que eu peguei todos os exercícios daquela revista. Todos. Se o cara perguntar, eu sei tudo daquilo. Inclusive, o famoso Tio Randy, né? Eu aprendi naquela revista, mano. E como é que você conseguiu ler tablatura? Alguém te ensinou? Não, eu vi a mão do cara aqui, na fotinha, só que tinha um monte de número. Tinha 0, tinha 2, tinha 3, não sei o quê. Aí você entendeu a jogada. Né? Entendi a jogada. E como ele estava com a mão aqui, eu imaginei que aquele gráfico seria numa casa 5, na casa 4. Mas você sabia que a tablatura era invertida assim ou não? Ainda não. A primeira lá em cima, a sexta embaixo? Você foi em dúvida. Era que o agudo era em cima. Você já tinha descoberto isso sozinho? Só olhando na foto. Entendi. Aí passou. Aí eu fiquei tão feliz com aquela revista que eu fiquei 2 anos com uma que era do Steve Vai e achei outra na banca de que era muito raro ter essa revista lá. Uma que era os 2 guitarristas do Iron Maiden na capa. Eu tenho essa revista eu vou guardar ela o resto da vida. Vale a pena. Você conhece o Josué? Josué? Não. Achei que você conhecia. Josué. Ele tá assistindo aí. Ele falou que tá ouvindo e tá dando risada das histórias. Um abraço para ele aí, né? Grande abraço, Josué. Ele falou que tá rindo do que você tá falando aí. Eita, massa demais. Tá legal o bate-papo. Ei, Scott, aí, cara, o que acontece? Um colega foi para uma cidade mais desenvolvida, mesmo estado, chamado Imperatriz do Maranhão. Ele foi para lá e ele morava lá e veio morar em Balsa. Ele veio trabalhar. E ele era guitarrista. Ele trouxe um CD, já tinha um CD, só que eu não tinha um aparelho de CD, eu tinha um disque CD, Discman, sei lá. Mas eu lembro do Discman, lembro. Ele trouxe esse CD, mano, a cópia da cópia, sabe? E falou assim, para nós da igreja, falou assim, eu tenho um CD aqui de um cara, eu não sei o nome dele não, mas o cara é monstro, ele faz até cavalo rinchar na guitarra. Bad Horse. Aí ele falou assim, pega aí e tira uma cópia. Aí eu falei, beleza, só que não tinha como tirar a cópia do CD, a gente não tinha esse recurso. Então, o que eu fiz? Eu peguei um Discman, coloquei, tudo isso eu aprendi com o meu professor Jadiel, ele fazia todo tipo de gambiarra. Aí eu peguei o Discman, coloquei no 3 e 1 e peguei a fitinha, aquela fitinha de caneta, coloquei, gravei na fitinha. Cara, eu passava o dia inteiro ouvindo. Aí quando eu vi o cara fazendo assim, eu falei, gente, deve ser o mesmo que tá na capa de revista, mano. Isso aí, era o CD do Steve Vai, mano. Caramba, é Bad Horse. Aquele CD que ele tá todo prateado. Assim, tá meio azulado, né? Isso. É Bad Horse o nome da música, que ele faz o cavalo rinchar. E a afinação é outra também, né? Mais baixo. Ele afina mais baixo. Né? Não é padrão. Se você for fazer, ele afina... Não sei se é em dó que ele afina, assim que ele afina bem pesado mesmo o negócio.
Gravou. Aí eu falei assim, aí pirei, cara. Eu falei, isso aqui que eu quero pra minha vida, fazer o cavalo rinchar na guitarra. Aí você foi buscar isso, mas foi difícil, né? Foi difícil, isso aí já tava há mais de anos, cara. Mais de ano mesmo, nas duas revistinhas lá. Mas o bom disso, a lição que eu tirei disso é que você tem que... se você tem uma folha de conteúdo, você tem que tirar o máximo de proveito nela. Porque É verdade. tudo que eu sei, o pouquinho que eu sei de Two Hands foi dessa revista. Não precisei mais ver ninguém fazendo. Eu já entendi a ideia. Você, a revista foi uma grande lição. Para mim também, viu? O Elson, amigo seu, tá falando assim, meu brother Ricardo, quanto talento, irmão. O Elson cara, esse cara aí, mano, tu tem que chamar ele também pra fazer. Esse cara é um tecladista, um pianista de mão cheia. Esse é um irmão meu, esse cara aí. Você tem o contato dele? Tem, eu vou te passar o Manda para mim também, manda para mim. Se ele topar, esse cara, o Elson, ele é meu irmão. Inclusive, ele é do Maranhão, maranhense, esse cara aí. Ele é maranhense. Que legal, mano. E veio morar aqui em Palmas, aí eu conheci ele, a gente foi tocar junto aí e tal. Legal. Você fala assim, o seu lugar chama Balsa? Balsas é a cidade. Balsas é por quê? Porque tem aqueles postos de tipo do mar, assim, com balsa mesmo? Não é porque deram o nome pra ele. Eu não sei a história da minha cidade. Porque eu falo balsas, eu falei, será que tem... Porque geralmente nas praias tem uns lugares que tem as balsas, né? Nos mar. Só que assim, Balsas não é a cidade de litoral, né? A cidade fica bem no sul do Maranhão. Onde não é litoral. Não pega. Tem rio. Tem um rio que corta, né? Mas não é litoral. É isso aí. Então, assim, quando você começou a tocar, no início, que você estava lá na igreja ainda, olhando, né, antes de tocar, você tinha quantos anos quando você ficava olhando os outros tocar? Eu comecei com 16 anos de idade, né? Com 16 anos de idade, meu pai me deu um violão, aí foi onde eu fui procurar o professor Jadiel para me ensinar, né? Ele ficou muito tempo junto aí, fazendo aulas, e eu tinha 16 anos. Mas antes disso, você tinha quantos anos quando você ficava admirando os músicos na igreja? Justamente, eu comecei com 16 anos a admirar eles. E ir para a igreja também? E na igreja desde pequenininho. Desde os meus 5 anos de idade a gente caminha para a igreja. Entendi. E aquela pergunta que você fez também em relação a se tem alguém da família que toca instrumento, não tem nada, mano. Nada. Que eu conheça, não tem ninguém que toca instrumento. A galera que começou a tocar foi a partir de mim para frente. Que aí a galera começou a ver essas coisas. Até porque, Scott, a minha região é totalmente diferente da sua região. Por quê? Porque música, para eles lá, eu não moro lá mais, música tem que ser hobby. Música não é profissão. Música tipo assim, assim, a palavra grosseira, mano. É para malandro, entendeu? Minha mãe falava isso pra mim, minha mãe. Minha mãe falava assim, para com isso, menino. Você é vagabundo, isso é coisa de vagabundo, vai trabalhar. Minha mãe nunca me apoiou na música. Só depois que ela viu que eu comecei a ganhar dinheiro com música e viver de música, né? A gente não ganha muito, né? Mas pelo menos a gente é feliz, né? A gente faz aquilo que a gente gosta, todo dia levanta e toca o instrumento e poucas pessoas têm esse privilégio, né? Isso é verdade. Então... Eita, maravilha, cara. E aí, assim, você chegou a tocar em banda de baile? Você estava falando que você assistia as bandas de baile, passar o som e tal, as bandas aqui na cidade. Você chegou a tocar com bandas de baile secular sem ser no gospel? Tipo, como diz o cristão no mundo? Quando eu cheguei, né? Quando eu estava morando lá na minha cidade, eu não tocava, porque meus pais são evangélicos, eu respeitava isso, né? Legal. Então eu não fazia isso, mas eu tinha um contato com meus amigos músicos lá da cidade, que é onde quando os meninos iam ensaiar nas bandas de forró mesmo, de baile, eu ia para lá e ficava sentado no cantinho assistindo os ensaios. Eu fazia isso, assim. Legal. Eu fiz muito mesmo. Depois que eu saí da minha cidade, falei assim, eu quero
eu quero respirar outra coisa, eu quero acreditar nesse negócio de música. Aí foi onde eu vim para cá, para Palmas, e aí teve um momento que tive necessidade de fazer baile. Você chegou a fazer? Fiz aqui. Uhum, entendi. E você começou a dar aula com quantos anos de idade? Assim? Eu comecei a dar aula mesmo como sustento, como profissão, quando eu vim para Palmas, há 20 anos. Há 20 anos atrás. Já faz 20 anos da aula, caramba. Cara, faz. O tempo passa, né? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Eu dou aula já há mais de 30 anos. Né, Scott? Aprendi até hoje. Eu dou aula há mais de 30 anos e não aprendi até hoje. Eu falo para meus alunos assim, eu falo assim para eles. Eles falam assim, nossa, você conhece pra caramba, né? Falei, nada, eu sou um bom ator, eu finjo que sei e as pessoas acreditam. Você é mestre, rapaz, para com isso. É nada. Então, eu sou bem teórico, eu conheço muito, mas a praticidade mesmo, algumas áreas eu gosto de compor e tocar música própria. As minhas coisas eu toco bem, que eu componho, né? Mas eu não sou muito de copiar, eu não consigo assim muito. Eu tenho dificuldade de ficar copiando, fazer igualzinho e tal. Então eu sou compositor, eu gosto de compor, que é a maneira que eu encontrei de tocar da minha maneira sem ficar tendo aquele trabalho todo de tirar nota por nota. Então, já tirei algumas músicas nota por nota, né? Que nem Tico no Fubá, eu tirei Brasileirinho, essas coisas, Chorinho, né? Proezas de Sol, eu tirei bastante. Só que eu nunca gostei muito de ficar tirando música, eu sempre gostei de compor. Porque eu acho muito trabalhoso tirar música. Você tem que... Mas é a vida do músico, né? Às vezes você tem que tirar. Vai tocar com alguém, né? O cara fala, tira igualzinho, você tem que se virar. Sim, é verdade. Que nem aquela Sultana of Swing, eu não lembro mais. Mas eu tirei por um show que eu ia fazer com a banda. Os caras queriam tirar, ela tinha que tirar igualzinho, né? Tan, 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 né, cara? Aí eu tive que tirar, mas assim, eu não lembro mais se eu tô tocando inteiro. Eu tiro pro show, depois eu esqueço, sabe? Tipo... Dar Street, né? Isso, Dire Straits. Cara, esse Dire Street aí, mano, tem uma história legal dele, quando eu morava lá no Maranhão. Uhum. Tinha um músico chamado Enéas. Hoje ele mora em Goiânia, tá? Um cara músico demais. E ele tirava tudo isso aí de ouvido, porque não existia tablatura de nada. Exatamente. Aí a gente ia para os ensaios só para ver ele tocando Dire Street, cara. Nossa. Ele tocava na Europa, tocava Van Halen, ele fazia Van Halen. Inclusive, eu conheci o Van Halen porque ele me deu uma fitinha de canetinha, falou assim, cara, escuta esse cara aqui, mano. Ele me deu lá, tira uma cópia e depois tu me dá. Eu comecei a ouvir o Van Halen por causa dele. E ele tirava isso aí de ouvido. Era bom. Nossa, o Ed Van Halen foi demais, né? O Josué tá falando aí, ó, dando aula que se aprende, pura verdade. É verdade. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Eu só toco hoje porque eu dou aula. Porque se eu não desse aula, acho que eu não tocaria. Assim, acho que eu não estaria tocando o que eu toco hoje. Assim, eu não toco tanto, mas o que eu toco é por causa das aulas. A gente aprende com os alunos, né? Aprende muito. Nossa, os alunos trazem música pra gente que a gente nunca ouviu, né? Chega um aluno e fala pra você, olha, eu quero aprender tal coisa. Daí você vai lá e fala, que legal. Às vezes é até simples, mas é interessante, né? O Josué falando. Acho que o Josué também deve ser professor, né, Josué? Comenta aí depois. E você dá aula já... Você tem sua escola, aquela GTR da sua escola? Então, eu trabalhei numa escola aqui na cidade, uma escola muito famosa, tal, aqui, tinha muitos anos. Eu fui professor na escola por 15 anos. Trabalhei para eles. O Denner é um grande... Hoje ele é um grande produtor aqui da cidade. E o 01, assim, para mim é o 01 que grava tudo aqui. Uhum. E ele tinha essa escola, eu era professor dele, na escola dele, trabalhava para ele. E passou o tempo, ele quis mudar o ramo, né? Ele foi mexer com produção musical e acabou me vendendo na escola.
Olha, É, é a GTR, aquela GTR, não? na época o nome da escola era Duarte, né? Duarte. Aí depois ele me vendeu a escola, aí eu mudei o nome, né? Era Instituto Musical Ricardo, né? Ricardo Carvalho, né? Uhum. IMR, coisa assim. Aí eu fiquei com a escola, só que depois de muito tempo assim, veio a pandemia. Foi. Veio a pandemia, quando veio a pandemia, eu segurei a escola 3 meses, porque eu pensava que ia passar, né? Uhum. Rápido. Aí eu falei assim, isso que não vai passar agora não. Aí eu tive que fechar a escola. Só que quando eu estava na escola, eu tinha feito um processo seletivo para o SESC, Uhum. para ser professor do SESC. Que Só que legal. eu não ia fazer o processo seletivo porque eu tinha que atender a escola, né? Uhum. Só que aí eu falei assim, eu vou fazer, pelo menos para me ter a experiência de como seria um processo seletivo de uma instituição tão grande e Uhum. conhecida como o SESC é, né? Aí fui fazer, era uma vaga, tinha muita gente participando dessa vaga e eu acabei sendo selecionado para essa Olha, vaga. que legal. É legal, eu falei assim, eu vou ficar aqui por enquanto, depois eu vou ficar só na escola mesmo. Só que aí, mano, 3 meses, 3 meses antes da pandemia, né? Aí veio a pandemia. Aí eu tive que fechar a escola e fiquei no SESC, estou até hoje. Você tá no SESC até hoje? Até hoje. E o SESC é registrado em tudo. Registrado e tudo. Sério? É do governo, né, o O SESC? SESC é uma instituição, assim, que é tipo uma ONG, né? Só Aqui que tem também. nacional. Aqui, Aí aqui em tem Campinas também, tem. Tem. eu acho que toda a capital tem, É, né? você se apresenta no SESC de vários lugares ou Isso. não? Não, que a gente que trabalha lá dentro, a gente eles não permitem participar de projetos. Ah, Até entendi. porque faz todo sentido, né? Já pensou, o funcionário está participando dos projetos grandiosos do SESC, aí fica assim meio que. Uhum. É porque leva bastante artista, né? Eles levam, né? Leva bastante gente, tem muito evento aqui Uhum. na instituição nossa. O que você faz lá no SESC? Você dá aula de Eu música? sou professor de guitarra e violão do SESC. Que legal, cara. É um lugar bem estruturado, né? Tem uma estrutura boa, né? Estruturado, e é isso aí. Eu acabei de chegar de lá, né? Finalizando às 19 horas. E Que graças a legal. Deus, bater a live contigo aqui. Sim, obrigado, obrigado. É isso, mano. Foi um prazer. Eu vim correndo. Falei, não, eu tenho que participar da live do meu amigo Scott, porque ele já carrega o nome de um cara que eu gosto muito, que é o Scott Henderson. Eu adoro Scott Henderson, nossa. O meu nome, Scott, é por causa do Scott Henderson mesmo. É, Porque né? quando o meu nome é o mesmo tempo que você tem dando aula, é 20 anos atrás, 21 anos atrás. Foi em 2004 que eu coloquei esse nome de Scott. Porque eu cheguei numa cidade, que é aqui no interior de São Paulo, que eu morava em São Paulo, só que eu vim para Campinas. Eu morava na grande São Paulo. Vim para Campinas. Aí eu comecei a dar aula em umas escolas aqui e tinha vários Emerson, meu nome é Emerson. Aí tinha um Emerson aqui, outro Emerson lá, e na mesma escola tinha 3 Emerson, eu e mais 2. Aí eu falei, não é possível, eu tenho que mudar meu nome. Mais um Emerson, não dá. Aí eu peguei e comecei a folhear as revistas, daí eu olhei os quadrinhos, olhei o Frank Gambara e falei, Frank não. Tem um Frank Aguiar aqui em Campinas, né? Não. Em São Paulo, né, tem Frank Aguiar. Eu falei, não. Aí eu, Scott, daí coloquei Scott. Aí coloquei Scott Emerson, com H também, igual a Scott Henderson. Só que o pessoal que é músico, tudo conhece Scott Henderson. Aí todo mundo ficava me chamando de Scott Henderson. E aí, Scott Henderson? Eu falei, não, é Emerson. Aí, quando eu fiquei ouvindo os caras me chamar de Scott Henderson, eu falei, vou ter que mudar o sobrenome. Aí eu peguei o Carvalho, que é o seu sobrenome também, traduzido em português, em inglês, né? O Carvalho, em inglês, quer dizer oak. É? É oak. Aí meu sobrenome também Souza Carvalho, igual o seu. Aí eu coloquei Scott Oak, que é o Carvalho. Aí pegou, mano. Pegou. 21 anos que eu uso esse nome. Ninguém te conhece como Emerson mais. Ninguém me conhece. Nem eu me conheço mais. Eu tô querendo até mudar meu nome no cartório já. Já falei, já pesquisei, pode mudar, tô tentando mudar. O Josué falou assim, eu ministrei aulas na Academia Maestro aqui em Brasília. E muitas vezes aprendia as músicas que os alunos indicavam
indicava e tirava de ouvido, né? Que legal. Parabéns, Josué. Parabéns. Você vê que só tem fera assistindo a aula aí. Legal demais. Tem que tomar cuidado para não falar bobeira, senão... Eita, legal demais, Scott. Então quer dizer que você dá aula no Sesc já faz um tempo já, então, desde a pandemia. Já tem bastante tempo, 5 anos, mais ou menos. Que legal, cara, que legal. E lá você, assim, fora o Sesc, você dá aula à parte também, particular, assim, ou só lá mesmo? Então, eu tenho meus alunos particulares, né, que eu trago aqui para minha casa e eu atendo eles aqui. Porque, assim, a galera que eu trago aqui para minha casa é só aquela galera que realmente quer estudar, né? Quer aprofundar, quer conhecer, quer entrar a fundo na música, eu trago para cá. Vamos estudar lá em casa. Uhum. Se eu souber, eu vou passar. Porque lá deve ser o básico só, né? Lá tem os níveis, né? Mas como a proposta do SESC não é formar músicos, sim formar... tipo assim, é mais aquele esquema de terapia, sabe? Eu sei. Tem bastante pessoa que tem especialidade, né? Também. Aí é onde a pessoa vai mais para aprender o instrumento e aprender as músicas e tá feliz. É isso. Isso que é legal. E a aula em grupo também, não é individual. Isso, aula coletiva, isso aí. Uhum. Eu sei como é que é. Aqui também tem, no SESC aqui, me convidaram para dar aula de viola. Eu toco viola caipira também, né, um pouquinho. Aí me chamaram lá. Só que eu acabei não indo, porque a minha agenda não estava batendo. Porque eles queriam que eu desse aula no sábado. Só que sábado eu dou aula numa igreja que chama Nazareno, aqui em Campinas. Aí a agenda não bateu, então eu acabei não indo. Mas eles também estavam... Só que eles não eram registrados. Isso aí eles sempre contratam a cada 3 meses um novo professor. Eles fazem um contrato de 3 meses, vai renovando, vai mudando o professor. O técnico daqui, né? Entendi. Que legal. Fico feliz por você aí estar no... E continue falando assim, como é que você faz para tirar as músicas? Eu vejo que você toca Dona Lee, né? Acho que eu já vi você tocando. Um monte de tema de jazz, assim. Como é que você faz? Você usa Real Book? Você usa partitura? Você lê partitura também, né? Partitura. Eu leio, mas eu não sou aquele cara igual pianista, né? Igual instrumentista de ler. Eu paro para estudar a leitura e tiro tudo. Inclusive, eu estava tirando as do Dominguinho pela partitura, né? Olha. Só que assim, como eu tiro na partitura, mas também eu ouço o som do cara. Eu ouço o Dominguinhos tocando e vou tirando na partitura. Mas muita coisa que está escrito na partitura não bate com o que está na... Não bate. Não bate. Aí, inclusive, eu tive que tirar a música na partitura. Depois eu tive que reformular ela todinha, ouvindo, pegando do jeito que ele faz lá. O moral da história. Nem tudo que está escrito é 100% confiável. E sem contar que quando você lê, ele não tem o swing, né? Não tem. Não tem. Coisa dura, né? Você tem que ouvir para pegar... Porque às vezes o cara tem uma intenção... Cada músico tem uma intenção diferente, né? Um swing diferente. Então, se você só ler a partitura, você vai pegar meio quadradão, né? Então tem que ouvir também. Eu estava estudando o Pixinguinha, na partitura eu peguei tudo, né? Que é proezas de solo, né? Que é... Ver se eu lembro aqui um pedaço. Meu violão deve estar desafinado, eu nem lembro só. Já ouviu? Faz tempo que eu não toco, não lembro. Mas eu ouvi no Pixinguinha, aí eu consegui ouvir mais o swing. A ideia... Porque às vezes na partitura você não tem aquele swing, aquele... Então, tem que ouvir mais o linguajar, né? Tem que ouvir. É aquela coisa, eu fiz umas aulas com o Sandro Heiken. O cara é demais. Você fez online? Fiz online com ele. Que da hora. Foram 10 aulas, cada aula de 3 horas. Parecia uma tipo assim, um workshop. Não, parecia um meteoro caindo na sua cabeça. Sim.
ele falava assim, ó, o segredo é ouvir. Ouvir, você tem que cantar e depois tocar. Uhum. Aí eu falei assim, cara, que doido, isso é interessante. Aí, beleza. E ele prega muito isso, ouvir, cantar e tocar, beleza. E tem um músico aqui na minha cidade, que ele é um baixista, inclusive é bom também, eu vou te dar o pessoal contar para tu conversar com ele. Ele tem mais de deve ter umas 20 músicas instrumental, só música absurda, música regional, tipo Dominguinhos da Vida. Aí o nome dele é Ceará Bess, né? Aí ele usa a mesma filosofia. Por quê? Primeiro, o Ceará, esse músico que eu tô falando aqui, ele não tem a teoria, mas ele toca tudo que a gente consegue ouvir no Charlie Parker da vida, num Dominguinho da Vida, ele toca tudo, você escuta tudo. Tem o ouvido fera, né? Quase absoluto. Tudo que ele faz, tipo assim, escala menor melódica, você pergunta para ele, ele não sabe, mas ele tá fazendo a escala, ele faz tudo. Na improvisação dele, ele coloca tudo isso, mas pergunta assim, como é que seria isso? Ele não vai poder te explicar. O que eu quero dizer, a mesma forma, inclusive ele está fazendo um CD, umas músicas instrumental, e ele mandou para mim que disse que esse CD eu ia fazer com ele, a guitarra. E ele manda a música solfejada. Olha que da hora. A música é cantada, ele fala assim, faz assim. Aí eu fico ouvindo o áudio e tentando fazer aquilo, entendeu? Tentando procurar nota por nota. nota. Ele canta afinadinho? Hã? Ele canta afinadinho? Dá para ouvir bem? Afinado, até porque ele é um músico antigo, já tem uns 60 anos. Eu tenho uns 50 anos só de músico, cara. É absurdo. Caramba. Ele toca absurdo. Eu vou te mandar uns áudios dele, umas músicas dele, pra você ouvir. Quero ouvir. Manda bastante contato para mim aí. Os contatos que você tiver, que você for lembrando, você fala, esse cara aqui vale a pena, chama ele. Daqui. Vou mandar, porque o bicho é bom. Aí o Sandro ele pregava isso, né, cara? Sempre falou assim, ó, é ouvir, cantar e tocar. Aí eu falei assim, o Sandro falava isso. Ele ouvir, tocar e cantar. Ele falava assim, a não ser que você queira ser o músico liquizeiro, né? Uhum. Fraseiro, né? Por exemplo, olha a frase do Scott Hansen, olha a frase ali do Charlie Parker, olha a frase do fulano e tal. Entendeu? Ele tentou passar pra gente a mensagem o seguinte, é você fugir disso, você tentar cantar o que está dentro de você, expressar no seu instrumento. É porque daí você tira a sua música, né? O Josué falou assim, tem música que é difícil de tocar e cantar. É realmente, né? Tem música que nem chorinho mesmo para cantar, é muito difícil. Música muito rápida, né? Mas é verdade o que você está falando, você tirar a música que está dentro de você, né? Eu gosto de compor por causa disso, porque eu ouço muita música na minha cabeça. Aí eu tento tirar ela e jogar no meu dedo, né? Então, inclusive no final da live, quando eu terminar a live, eu vou te mandar no WhatsApp uma composição minha para você ouvir. Foi a única que eu gravei no estúdio, a única. É um baião jazz, baião misturado com jazz. Quero você me dá o seu aval lá. Eu componho bastante também, eu gosto de compor. Nossa. E eu componho mais música brasileira do que outras coisas. No começo eu compunha muito rock, né? Que eu era influenciado pelo rock. Mas hoje eu componho mais música brasileira. E é o canal, né? Você sabe que eu gosto. Um tesouro. Cara. Assim, não é uma coisa que eu faço porque eu quero, sabe? Tipo, vou fazer porque a música brasileira é rica. Não é por isso, é porque está dentro de mim mesmo, é natural. Tipo, quando eu vou compor, eu ouço aquela música e eu começo a compor. Aí ela vem daquele jeito. Então vem muito baião. Nossa, o que mais tem é baião. Tem bastante baião que eu compus, né? E é uma coisa natural para mim. Não é uma coisa que eu falo assim, eu tenho que fazer um baião, não. Do nada, você sabe como é que é, né? Você está em casa, de repente surge uma coisa assim, você fala, nossa, que da hora. Aí você já compõe uma música. Ela vem para você. Cara, muito bom isso aí, ó. Música brasileira é o jazz, é o jazz, né? É quase o... na verdade, nos Real Book, né, o que mais tem é música brasileira. Tem o Real Book aí com um monte de Tom Jobim. Tem Chico Buarque, um monte de coisa. O Josué falou aí. Quero ouvir esse baião.
Opa, manda seu contato para mim, Josué, depois no PV, que eu mando para você no seu WhatsApp. Manda para mim. Vamos fazer um podcast também, Josué. Josué tá aí já. Vamos chamar ele para o podcast também. Cara. E você, a parte de didática, né? Você começou a dar aula, né? Então, e vive de música, né? Didática. E tocando assim, você toca com alguém hoje, atualmente? Ou você já tocou com alguém, já gravou assim, gravou disco com alguém? Já. Algum cantor? Como eu falei, quando eu cheguei aqui para Palmas, eu tive a necessidade de trabalhar com a música. Uhum. E fui tocar com cantores evangélicos, né? Pra mim, por quê? Porque foi o que apareceu. Eu fui tocar com a galera evangélica. Nessa cantora que eu trabalhei com ela, 3 anos, eu gravei um disco com ela. E Legal. Um baixista me viu e me convidou para tocar numa banda, fazer um freelance numa banda secular. Só que eu falei assim, cara, eu sou da igreja, eu nunca tô secular, nem quero. Mas falei assim, vai lá fazer um teste. Aí eu fiquei tão chateado assim com ele, porque eu não queria aquilo, né? Eu falei assim, mas ele era muito meu amigo. Eu falei assim, não, cara, eu vou lá fazer esse teste, mas eu vou te mostrar, vou te provar que eu não sei tocar essas coisas, cara. Eu falei pra ele, eu vou lá só pra fazer você passar vergonha. Porque você tá me indicando, você vai passar vergonha, que eu não sei tocar isso aí, mano. Aí eu fui. Aí cheguei lá, as cantoras tudo afinadinho, o equipamento tudo de primeira, coisa boa. E eu acostumado a tocar aí na igreja com os irmãos no improviso, sem conhecer tom de nada, pegava tudo na hora, fazia tudo na hora ali. E cheguei lá no som da galera lá do secular, tudo organizado, microfone regulado, um técnico para aquilo. Rapaz, não é que eles falaram 3, 4, eu toquei o repertório todinho, da primeira música à última canção dele, dos blocos. Você foi só acompanhando, você foi seguindo a vibe. O cara, não, vai, toca aí, guitarra. Ele fala assim, toca aí, guitarrista. Eu falei, não, eu sou da igreja. Eu não sei tocar essas coisas. Eu falei, não, a gente gosta dos irmãos da igreja mesmo, que tem compromisso. Mas isso aí não era evangélico, isso aí? Não, era grupo secular. Já era o secular, já. Eu tocava para essa cantora evangélica e fui fazer uma graça no secular só para provar para o meu amigo baixista que eu não sabia tocar aquilo. Eu era do mundo gospel, né? Aí cheguei lá, toquei o repertório todinho, até porque as músicas gospel que eu tocava era mais complexa, tinha mais acorde, tinha mais harmonia, mais arranjo, então eu tava habituado. Era 3 acordes só, né? E cheguei lá no secular, era 20 músicas, era as mesmas sequências, só mudava o tom. Aí eu toquei tudo assim de primeira, né? É lógico, não fazia os solos originais, porque eu não tinha parado para tirar as músicas. Mas toquei as harmonias tudo certinho, inclusive ainda criei umas coisas com eles. E cheguei lá, mano, o cara falou assim, bateu na minha coisa. O mais engraçado é isso, que eu nunca me esqueço. O dono do negócio lá, o produtor lá, sei lá, falou assim, tá contratado. Que legal. Olha quem tá assistindo nós aí. Olha o peso aí, ó. Flávio do Toque. E o Flávio aí. Flávio musical, que fera. O Flávio, cara, o Flávio aí, cara, quando eu comprei 6 VHS de um músico que veio de uma cidade de Imperatriz, ele trouxe uma sacola de VHS. Aí eu comprei 5. 2 era do, cara, eu não vou lembrar, André Martins, 2 era do Miguel Mega e uma era do Flávio Gutoc, que era country. Nossa, que louco, hein, mano? Essas aulas desses mestres aí, mano, me ajudou demais. Você não sabe o tanto. Aí eu já tinha essas VHS, Scott, guardada e falei assim, agora sim, agora eu posso viver de música porque eu tenho material para estudar. E caí para cima das VHS do Flavão aí, do Miguel Mega, do André Martins e do Franco Solari. Tinha tudo isso aí, mano. Aí, beleza, voltando aqui na banda. Aí,
entrei nessa banda e eu fui só para fazer um evento com eles. Eu falei assim, não, eu vou fazer um evento com vocês na sexta-feira, isso era na quarta. Fui fazer na sexta-feira com eles e fiquei 2 anos e meio com esse povo aí. Que legal. Legal nada. Legal nada. Legal nada. Pauleira. Foi pauleira? Foi pauleira? Tá me ouvindo ou não? Sumiu o áudio? Peraí. Oi? Sumiu o Não, áudio? não. Tô ouvindo, tranquilo. Ah, bom, eu parei de falar porque você ficou. Acho que deve ter sumido o áudio. Não. Então, tem um amigo meu que ele toca baixo na noite, e ele é o grande baixista, né? Ele é de Chapecó, da cidade de Chapecó. É aí, né, do Maranhão também, eu acho. Você não conhece, não, essa cidade. Eu sei que ele é de Maranhão também. Ele fala assim, quando ele tá tocando, né? Ele costuma. Como é que ele fala? Ele fala. É cimento, ele fala, cimento. Tocar isso aí é cimento. O Josué tá no Zap aí também. E o Josué falou que tá no grupo de sopro. Ah, sim. O grupo de sopro foi um grupo que eu criei também. Eu criei grupo de. Cara, eu sou o cara que mais tem grupo no WhatsApp, eu acho. Eu tenho mais de 30 grupos no WhatsApp que eu criei. Tem um que é só de sopro, um que é só de viola, um que é só de violino, um que é só de bateria, percussão, outro que é só de saxofone. Não, o sopro envolve tudo. Tem outro só de ukulele. Eu comecei a criar vários grupos, por quê? Porque como eu dou aula de vários instrumentos e eu tinha uma escola também com bastante professores numa época, né? Hoje é só eu que estou dando aula, mas teve uma época que, antes da pandemia, eu cheguei, assim, inclusive em São Paulo, né? Eu tinha escola que tinha bastante professores. Então eu falei assim, vamos montar um grupo de cada instrumento, porque daí, quando for falar de um assunto, tipo, você está vendo um vídeo no YouTube de um instrumento, violino, daí eu jogo no grupo. Esses grupos, na verdade, eu criei para mim mesmo, para eu salvar os meus vídeos que eu estava estudando ali. Aí só que por que não abrir para os outros, né? Aí eu criei esses grupos, então eu seleciono, tipo, se eu vou colocar um material só de guitarra, eu vou só no grupo de guitarra. De violino, bateria. Aí eu sei achar, quando eu quero achar um PDF, por exemplo, de bateria, eu sei que está no bateria. Então foi uma forma de organizar. Então eu acabei criando, só que eu abri para várias pessoas, né? Entendi. E para as pessoas participar também. E eu criei um grupo só de PDF agora, que é um grupo, não sei se você está nele. Ou não, O isso grupo não tem colocou, não. já tem quase 1000 PDF lá. Tem muito PDF. Muito material, né, Scott? É um grupo só de PDF. Vou te mandar. Tem um Telegram também. Esse grupo, todas as apostilas que eu vou achando, eu vou jogando lá dentro. Vou guardando. Eu criei para mim também guardar. Só que eu falei, vou abrir para os outros. Quem quiser entrar. Só que é um grupo fechado. Tipo, ninguém fala. É só para receber material mesmo. Entendi. Esse é bom, cara. É bom. E essa cantora que você gravou, como que é o nome dela? O dela é Leila Claire. Leila Claire. Daqui mesmo. Quero ver isso, hein? Quero ver esse disco que você gravou, hein? Cara, isso faz muitos anos. Será que tá no YouTube? Não está, cara. Naquela época nem tinha YouTube, né? Se tinha, a gente não tinha acesso tanto, né? Se tinha, as pessoas não usavam, né? Pelo menos no Brasil, né? Porque isso começou lá fora primeiro. É isso aí. E, assim, antes de encerrar nossa live é 1 hora só de live, geralmente, né? Às vezes passa, depende da pessoa que quiser falar mais. Qual a dica que você dá para uma pessoa que quer entrar na música? Que quer viver de música? Qual a dica que você dá? A dica seria o seguinte, ter a certeza se realmente é isso que a pessoa quer fazer, né? Porque a música é prazerosa, a música te dá emoções, mas tem o outro lado também, né? Que é o lado que você tem que correr atrás. Não tem aquele negócio de falar assim, eu sou músico,
e vai dar tudo certo. Não, é tipo assim, música é arte. Uhum. Tudo que é arte no Brasil não é tão fácil. Não. Se o cara tem amor, ele suporta. Uhum. Se ele não tem amor, ele vai largar e ele vai entrar e vai se frustrar. Mas se Com ele certeza. realmente, ele vai cair para dentro, mesmo com trancos e barrancos, e uma hora vai dar certo. Porque tudo que Exatamente. você faz bem vai dar certo. Se você faz com amor, com prazer, com paixão, vai dar certo. Só que a música é tudo a longo prazo. Nada é tão fácil para nós aqui brasileiros, né, mano? Eu não sei lá fora, Exatamente. eu nunca fui lá fora. Mas a dica que eu falo é o seguinte: se você tem um sonho, cai para cima dele que, que Deus vai realizar, mano. Vai dar certo. Amém. Vai dar certo. E você dá aula online também? Online, eu nunca fiz, cara, aula online. Eu acho assim, muito artificial, sabe? É difícil mesmo. A aula online eu já dei. Na época da pandemia, quando eu entrei no SESC, Uhum. aí todo mundo saiu das salas de aula, aí a equipe da instituição montou um estúdio na nossa sala lá de instrumentos e eu dava aula para os alunos online. Aham. Eu tenho bastante aluno online. Assim, a aula online eu acho que ela funciona para alguns alunos, para outros não. Por exemplo, alunos que é dedicado, funciona. Que nem eu dou aula para alguns alunos, né, online, e eles são muito metódicos e dedicados. Tipo, eles anotam tudo que você fala, eu falo para colocar a câmera mais no instrumento, né, para mostrar. Eu tento mostrar bem minha mão, falo para eles mostrar dele também. E eu dou aula também de piano online, né? Dou aula de piano, tem uma câmera que eu coloco diretamente no piano. E, assim, tem aluno que não funciona, por quê? Porque o aluno é disperso. Então, ô meu irmão, igualmente, Flávio. O Flávio tá mandando abraço para nós aí, ó. Abraço, Flavão. O Flávio é um mestre que eu admiro muito. E uma pessoa super humilde, cara. Quando eu chamei ele para fazer o podcast, ele não pensou duas vezes, já falou, não, vambora. Aí já mandou, fez até um vídeo chamada. Cara, Maravilhoso. o Flávio, ele é um patrimônio nosso, né, cara? Com certeza. Patrimônio vivo, né? É um patrimônio nosso, cara. Um patrimônio vivo. Eu sou grato demais pra esses mestres aí, mano. Se não... Ele é super gente boa. Inclusive, ele indicou uns músicos para mim também, para fazer o podcast. Através dele veio o Wanderson Bersani, que ele estava assistindo o podcast do Flávio. Daí eu já chamei ele logo no podcast. O Wanderson topou. Aí depois veio também o Guto Vig, que toca com ele. E veio outros. Eu não sei se o Demacá também veio através dele. Mas veio vários caras através do Flávio do Toque. Foi uma porta para mim também. Abriu um leque de... Foi bem legal. E quem sabe a gente faz outro, né, Flávio? Logo, logo. Eu vou fazer uma dobradinha agora com o Michel Leme, que eu já fiz um. Vou fazer outro com para quem? Dobradinha com o Miguel Mega também. Miguel Mega também é fera. Escrevia para as revistas, fazia videoaula também. Ô, meu irmão, um grande abraço para você também, Josué. Tamo junto, viu? Eu vou te chamar no WhatsApp e vou te mandar o baião lá. Então, e você, que eu estava perguntando, aula online, então você prefere mais presencial, né? Mais presencial. Prefiro mesmo. Eu tenho aqui uma sala aqui na minha casa que eu montei justamente para isso, para atender o pessoal. Legal. E quais são as suas redes sociais, se as pessoas quiserem te achar? Eu não entendi. Quais são as suas redes sociais, se as pessoas quiserem te achar? O Instagram, né? Hoje eu estou usando mais o Instagram. Eu tenho o YouTube, só que eu posto pouco lá. Eu acho mais prático postar no Instagram, porque às vezes eu só ligo a câmera e gravo. Antes eu montava uma estrutura, botava uma câmera boa, que eu tenho umas câmeras boas aqui, ligava a luz, aí gravava, passava o dia inteiro fazendo isso. Mas eu falei assim, quer saber de uma coisa, fazer isso, mas não. Agora só ligou a câmera, ligou a câmera do celular, até no frontal mesmo aqui, ó. Grava ali, já foi. É Instagram, é Ricardo Carvalho GT, já é Instagram. Que legal, isso aí. Ó, o Flávio falou, é só marcar. Logo, logo vamos marcar outro, hein? Se Deus quiser. Maravilha. Vou chamar o Flávio lá pra gente conversar, marcar outro podcast. Esse mês de abril agora vai ter só fera. Nesse mês de abril vai ter o Mozart Mello, vai estar o Mauro
o Hector, lá da Praia dos Santos, Fero, toca demais, canhoteiro. Miguel Nega e Michel Leme. E o Djalma Lima também. Só fera. Vai ser bom. Abril vai ter. Assim, independente do o podcast com você, está sendo muito bom também, maravilhoso, né? Porque independente da fama da pessoa, né? O que importa, na verdade, é a pessoa. Que nem você é uma pessoa maravilhosa também, né? Você é uma pessoa. Você conversa, você consegue dialogar, né? Você sabe ouvir também, né? Porque tem podcast que eu não consigo falar. Às vezes eu tento falar alguma coisa, mas não dá. Eu sei. Porque tem pessoas que não conseguem. Que maravilha, mano. Ô, Flávio, obrigado, viu, Flávio? Obrigado mesmo. Então, e você tem algum curso online? Curso assim que eu falo, gravado, que você vende para a galera? Não? Então, Scott, esse projeto aí eu vou fazer, cara. Porque a galera me cobra isso. Uhum. O pessoal daqui fala assim, oi, cara, eu não tenho tempo para fazer aula, mas tu poderia gravar um vídeo dando aula. Eu falei assim, mano, eu posso tentar. Eu já fiz vários, né, assim, rápido. Conteúdos específicos, beleza. Mas eu tô montando fraseados. Eu tenho aqui ou seja, seria um curso mesmo de fraseado, só que eu nunca divulguei, tá guardado aqui nos meus arquivos. Inclusive, no mês passado eu finalizei já e tá aqui guardado. Uma hora. Olha, fraseado é da hora. Eu lancei um curso de fraseado na Hotmart e eu cheguei a gravar esse curso, só que tá lá parado lá, nunca vendi nada, né? E tem um violão do Zero ao Play. Mas é interessante sim fazer, porque às vezes a pessoa quer fazer aula com você e ela mora muito longe, ou às vezes, né, não tem tempo, tá? E se você tem um curso gravado, é legal, você pode oferecer para essas pessoas, que nem você falou, né? Mas eu tenho um material bom que eu montei aqui, inclusive as apostilas do Sesc é eu que faço. Olha que da hora, mano. As apostilas de guitarra que eles vendem, sai daqui dessa salinha, eu faço tudo. Eles é de violão, já fiz a terceira edição para eles. Que legal. Pegam e vendem, só que eles são muito espertos, né? Eles falam assim, ó, você tá doando, né? Eu falei assim, sim, eu tô doando, pode ficar com ela. Eles não te dão comissão nenhuma. Não, eles vendem a apostila, engraçado. Aí você ganha no seu salário só. Só o salário. Mas o bom é que como eu conheço a apostila, facilita a minha vida. Né? Como você que fez, né? Você tem elas no PDF também ou só em impressa? Eu tenho em PDF, tudo em PDF. Legal. É bom que você pode oferecer também para vender para algum aluno, né, que quiser comprar. Os meninos particulares pegam essas apostilas aqui também. Legal. É isso aí. Então, obrigado assim, por você ter participado. Né? Você quer falar mais alguma coisa antes de finalizar? Só agradecer, cara. Só agradecer por me convidar, né? Fico muito grato. Fiquei muito feliz quando você entrou em contato, fez o convite. Falei assim, muito obrigado. Cara, eu fico feliz mesmo. Assim, fico feliz, de coração mesmo. E, obrigado. Sabe, você é meu amigo, né, cara? E faz tempo que a gente é amigo. Eu participo dos seus grupos lá de Telegram. É verdade. Eu não sou aquela pessoa de ficar falando em grupo, não. Eu fico só lá olhando. Você falou uma coisa interessante. O Telegram, eu criei os grupos, nunca mais entrei lá nos grupos, nunca mais falei nada. Tá lá, mas tem um monte de cara que fala pra caramba lá no grupo, que tá aberto. Aí tem uns caras, tem o Adilson lá, que ele fala todo dia, ele manda bom dia, ele fala um monte de coisa. E eu mesmo que montei o grupo, eu deixei abandonado. Sabe? Eu tenho que voltar a mexer com o Telegram. Não sei porquê, mas não tem costume. Eu mexo muito com o WhatsApp, mas Telegram... Mas é interessante o Telegram porque ele fica salvo, né? Fica salvo. Não enche na memória do celular, fica em nuvem. Maravilha. Só agradecer, gratidão, irmão. E você tamo junto. Sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você é um grande músico. Obrigado. Nunca desisti, cara, nunca desista do teu sonho, dos teus objetivos, porque a gente que é músico, que é arte, né? A gente mexe com arte, a gente é sensível. A gente tem a sensibilidade. Então, eu sempre digo para meus amigos, falo assim, cara, não desiste não. Já deu certo, já deu certo. Exato. Só a gente estar aqui, já deu certo. Amém. E é
é isso que eu falo para todos. Hoje mesmo eu fiz um vídeo com um amigo meu, músico, que eu fui aluno dele, ele pediu esse vídeo falando dele e tal. Foi a mesma mensagem que eu passei para ele, assim, ele não desistir, ir para frente, que de uma hora tudo vai romper. Só fazer com amor, só isso. Uma coisa que eu nunca desisti foi da música, porque realmente que nem eu falei para você, ó, eu posso não ganhar muito, a gente pode não ganhar muito, né? Músico, mas a gente acorda todo dia e faz o que a gente gosta. E muita gente acorda todo dia e vai trabalhar no serviço que não gosta, porque tem que sustentar a família, né? E um monte de gente vai para o trabalho que não gosta, não vê a hora de chegar a sexta-feira. Para mim, segunda-feira é maravilhoso, terça-feira é maravilhoso, quarta-feira é maravilhoso, todo dia é maravilhoso. Mas é isso mesmo, você também, não desiste não. Fica firme. Firme e forte. Ó, o Josué falou, quem está na live, grátis os PDFs. Pronto. Para quem está na live, você... Nós estamos na era da informação, né? Então, se o cara tem esse material, lança para a galera. Ele tem isso não. Hoje em dia tá difícil vender, né, PDF, né, material. Porque hoje em dia o pessoal copia, clona tudo, né? Clona tudo. Você lança o material, aí você começa a vender ele. Aí o cara compra um e começa a distribuir para todo mundo de graça. Desvaloriza o trabalho do músico, né? Mas infelizmente tá assim, né? Hoje em dia, para ganhar dinheiro com esses materiais de internet, você tem que saber, assim, colocar bem os bloqueios, né? Porque eu vejo que o material do Moser Mello, alguma coisa também já foi bastante coisa copiada e vendida, né? Mas ele consegue ter um controle de algumas coisas que ele consegue ter o direito e a pessoa só consegue se realmente ela comprar. Mas tem muita coisa que vazou, né? Muitas coisas que vazou. Mas tem que vazar mesmo, porque senão a informação não chega aqui no norte e no nordeste no final do ano. É verdade, a cultura, né, cara? A cultura. Senão fica... Eu acho que a arte tem que ser valorizada, tem que divulgar mesmo, né? Tem que divulgar. Descobrir novos talentos no Brasil inteiro. É isso aí. Obrigado a todos vocês, obrigado ao Flávio, ao Josué, a todos que participaram, ao seu amigo também. Eu esqueci o nome dele, tá para cima. O Elson. E obrigado a você por participar, ceder seu tempo aí. Sua digníssima esposa também que participou. E a Isabela. Isabela que estava aqui. Participou também, participou. Ô, Scott, muito obrigado, meu amigo. Eu vou te chamar no WhatsApp e vou te mandar meu baião lá para você ouvir. Manda. Vou mandar o baião pro Josué também. O Flávio já ouviu, o Flávio Kutok, até acho que já deu até falou sobre o baião. Maravilha. E aí, no próximo podcast vai estar um cara fera que é do Fusion, cara de Santos também, lá da Praia, da Baixada, toca muito, muito guitarra Fusion. Ele lembra muitas vezes Alan Rosberg. Cara, demais. Mas é isso aí, tamo junto. E até a próxima, se Deus permitir. Valeu, garoto. Eu vou compartilhar para você depois dessa live no YouTube também. Tá bom? Valeu, garoto. Obrigado. Tamo junto.